Olá meninas, tudo bom com vocês, gente? Que saudade de vir aqui. Algumas de vocês sentiram a minha falta e mandaram mensagem para mim lá no WhatsApp, outras no direct do meu Instagram, falando: Chine, você tá sumida, não tá colocando mais vídeo no canal, porque eu sou bem disciplinada lá no YouTube. Pelo menos um vídeo por semana eu coloco, geralmente é segunda e sexta, né? Mas quando a semana tá um pouco meio agitada, desculpa, gente, mas quando a semana tá um pouco meio agitada, pelo menos um vídeo na semana eu coloco. E já tem mais ou menos acho que umas 2 semanas que eu não coloco o vídeo. E muito obrigada, gratidão por vocês que sentiram a minha falta, tá bom? Que se preocuparam, mandaram mensagem, o que tá acontecendo. E galera, de fato eu sumi um pouquinho mesmo. Eu confesso pra vocês que eu tô, não digo nem pouquinho, eu tô bastante desanimada. Por alguns conflitos pessoais, algumas áreas na minha vida pessoal que eu ainda é um problema para mim. Eu acho que todo mundo tem problema e às vezes é difícil lidar com essa situação. E isso tira um pouco a minha alegria, não tira a minha paz, mas a minha alegria sim, aquela alegria assim de brincar, zoar, fazer graça com a desgraça mesmo. E é algo assim que eu ainda tenho que trabalhar, né? Mas como diz a palavra, que o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não é verdade? E às vezes, muitas das vezes, esse problema que eu enfrento é onde Deus coloca mais pessoas na minha vida para falar sobre o assunto, né? Mas aí eu tava bastante desmotivada, vim gravar qualquer coisa, galera. Poderia ser vlog, poderia ser um vídeo de conteúdo. Eu não tava tendo, assim, eu não tava tendo a formosura do rosto a chegar e botar uma máscara e botar aquele sorriso e fingir que tá tudo bem. Eu andei bem sumida das redes sociais em si, eu não tava conseguindo postar muita foto e principalmente gravar vídeo, né? Porque a gente aqui, pelo menos eu falo comigo, a gente transmite muito o que a gente está vivendo. Se você está vivendo um momento alegre, bom, você vai transmitir. Mas se você também está vivendo um problema, um problema na sua vida, seja pessoal, financeira, na saúde, não que as pessoas tenham alguma coisa a ver com isso, mas a gente não consegue fingir que nada está acontecendo e simplesmente passar por cima daquilo e não negligenciar o seu sentimento, né, do momento. E é o que estava acontecendo comigo e eu fiquei essas 2 semanas aí sem gravar nada. E mesmo sem ter conteúdo para gravar para vocês, um vlog, o que seja, Deus começou a me incomodar, a trazer uma palavra para vocês, mas eu não estava tendo disposição para isso, né? E eu não sou pastora, não sou missionária, não sou diaconisa, não tenho cargo eclesiástico, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de ler a palavra. Eu gosto de ler e às vezes quando eu vou ler um capítulo que eu não entendo, eu vou ler de novo. E se eu ler de novo e não entender, eu venho aqui no YouTube, coloco uma pregação ou um estudo bíblico em relação àquela palavra para trazer entendimento, né? E eu tô fazendo o estudo do livro de Jeremias, lendo e fazendo estudo, né? Para quem não sabe, só ler é uma coisa, fazer estudo é outra. Fazer estudo é você se aprofundar, por qual motivo aquilo aconteceu, né? E nesse estudo, eu cheguei ao capítulo 35 e achei interessante que fala sobre a fidelidade dos recabitas. Aqui fala, Jeremias retrata aqui de um povo, né, que eles receberam uma ordem dos seus ancestrais, né, que eles falam nosso pai, que é lá de uma geração anteriores a eles, que eles receberam tipo um mandamento, né, um ensinamento para que eles nunca viessem a beber vinho, plantar vinha, cultivar vinho. E essa obediência, essa ordem, esse ensinamento, ele foi passado de geração em geração. Até que chegou uma determinada geração, que foi na época que Nabucodonosor estava tomando, invadindo, né, Jerusalém e Judá. Esse povo estava inserido ali, eles viviam ali também.
E Deus dá uma ordem a Jeremias a ir ter com esse povo e oferecer vinho para eles. E por eles estarem debaixo dessa obediência, eles recusaram a beber vinho. E falaram por qual motivo que eles não bebiam vinho, porque o seu pai lá, Jonadab, se eu não me engano, ele ensinou, seus pais, que eu digo assim, não era que era pais dele, já tinha passado, se eu não me engano, 200 anos, e eles cultivavam esse ensinamento. Nunca cultivar vinha e nem beber vinho, em hipótese alguma, seja em tristeza, seja em alegria. E Jeremias, depois Deus conversando com Jeremias, ele fala, e aí, eles beberam? Não, essa é a minha linguagem, tá? Não é que Deus fala assim não, tá? Mas Deus quis dizer para Jeremias o seguinte, e aí, eles beberam vinho? E Jeremias falou, não, eles se recusaram a beber vinho. Aí Deus fala, e eu venho falando com o meu povo desde a época que eu tirei do Egito, a não cultivarem outros deuses, a não adorarem outros deuses, a me obedecer, e vocês não conseguem me obedecer. E esse povo, eles receberam um mandamento há mais de 200 anos atrás, eles cultivam, eles são obedientes, né? E eles não passaram-se anos e eles obedeceram, né? A palavra que eu entendi aqui foi obediência. E falando sobre isso, né, veio muito sobre essa questão de obediência, e eu com esse conflito interno, a entender essa situação que de vira e mexe eu passo, que tira um pouco a minha alegria, né? Eu falei, Senhor, não quero mais, eu vou abrir mão disso, isso está me trazendo muita dor, não consigo resolver. E eu fiquei com aquilo, né, na minha cabeça. Aí, um certo dia, eu posso dizer, foi essa semana ainda, eu fazendo o estudo da palavra, veio assim uma palavra para mim, foi até aqui no YouTube, né, conforme acaba um vídeo, começa outro, aí veio uma palavra em cima de Lucas capítulo 5. Deixa eu abrir aqui, que eu tô com a minha Bíblia aqui, só para mim não falar besteira, né, deixa eu ver aqui. Isso, é em Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa, foi isso mesmo. Eu vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem onde eu quero chegar, ó. E aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era de Simão, esse Simão é Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e se assentando, ensinava do barco a multidão. Ou seja, ele pediu, eu vou entrar no seu barco, você dá uma afastadinha, porque a multidão tá me apertando, quem tá lá no fundo não tá me ouvindo, e se eu entrar no seu barco e você se afastar um pouco, ao tom, à altura da minha voz, eu consigo alcançar mais gente e daqui pregar sem ser empurrado. Pedro se prontificou, ele escolheu o barco de Pedro. Aqui dizia que haviam 2 barcos, não fala de quem era o outro, mas ele escolheu o barco de Pedro porque já era um propósito de ministrar sobre a vida de Pedro também. Quando acabou de falar, disse a Simão, né, que é Pedro aqui: faze-te ao lago e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes, né? Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram os barcos a ponto de quase irem a pique. Aí eu fiquei, gente, olha só, como eu estou fazendo um estudo em Jeremias, e eu acabei de ler lá, falando sobre os recabitas, que aquele ensinamento estava querendo remeter à obediência, eu fui levada a esse capítulo, essa história que todo mundo conhece, que Lucas retrata, né? E eu falei assim, o que tem uma coisa com a outra? E depois eu trazendo assim, o pouco que eu entendo, Pedro, ele... Vou falar assim uma linguagem atual para vocês entenderem. Pedro, se fosse nos dias de hoje, Pedro seria um mentor de pescaria. Ele daria mentoria de pescaria. Ele faria consultoria de pescaria. Ele daria curso de pescaria. Anota.
E ele tinha trabalhado a noite toda, ele sabia exatamente o horário, o clima, o local, o movimento das águas, se tinha peixe ou não. E acredito que por mais que o dia daquela pesca, se for um dia muito ruim, pelo menos 1, 2, 3 peixes eles pegariam. Eles não usavam anzóis, tá, gente? Eram umas redes enormes. Aí vai me dizer que uma rede daquela não ia alcançar nenhum peixe. Mas a palavra diz que nada apanhamos. Imagine a frustração de Pedro, tendo conhecimento profissional da pesca, não apanhar nada. E ele estava lavando as redes na beirada do lago, né? E Jesus veio, aquela história, e com uma desculpa que ele queria entrar no barco para poder ter uma distância, para poder pregar, e depois Jesus já sabia o que ele estava fazendo, né? E ele falou com Pedro, volta de novo. O horário que Pedro estava lavando a rede, não tinha possibilidade nenhuma dele pegar nenhum peixe. Mas a palavra lhe diz que Pedro não questionou. Pedro deveria ter pensado, cara, eu vou voltar, mas só para ser educado, porque já amanheceu, os peixes já saíram tudo. Se na madrugada, que a gente sabe que é o horário que eles estavam ali, eles não estavam, imagine agora. E Pedro falou, Senhor, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Entre outras palavras, ele estava querendo assim, eu vou obedecer mesmo não concordando. E a palavra ali diz que Pedro voltou, acho que descrente, acredito que ele não exerceu a fé. De maneira nenhuma Pedro exerceu a fé ali. E outra coisa que Deus quis me ministrar no meu coração foi o seguinte, eu não preciso da sua fé para manifestar o meu poder na tua vida. A gente escuta muito isso, né, gente? A gente escuta assim, ó, você tem que ter fé, você tem que acreditar que você vai passar no concurso, lógico, você vai estudar. Você tem que ter fé que você vai ser curada. Sim, a fé, eu hoje, com o entendimento que eu tenho, a fé, ela vem para nos preparar a receber o milagre que Deus tem para nossa vida, mas o milagre não depende da nossa fé para ele de fato acontecer. E esse capítulo também, ele prova isso, porque Pedro, ele deve ter pensado, eu vou voltar, mas não vou apanhar nada, né? E a palavra fala que as redes se encheram tanto que o barco que estava próximo, ele teve que chamar, gritar, pedir para a pessoa vir ajudar, porque senão as redes iriam se rasgar. E mesmo conseguindo puxar a rede, quase que o barco vira. E aqui dali Deus ministrou assim ao meu coração quando eu peguei e falei, Senhor, eu não quero mais. Eu não vou tentar lidar mais com essa situação. E o que Jesus ministrou, eu faço assim, eu não vejo futuro nisso, eu não vejo solução. O mar não me traz peixes. E Deus falou, volta com o mesmo barco, com a mesma rede, no mesmo lago. Porque sobre a minha palavra, a situação vai mudar. Aí eu falei assim, Senhor, eu acho que não vai rolar. Aí o Senhor falou assim, o que os recabitas fizeram? Ah, tá, eles não beberam vinho, né? Caso sobre uma palavra, eles obedeceram. E, gente, eu não sei, sempre tem alguma área na nossa vida que você não sabe lidar muito bem. E eu tenho uma área da minha vida, eu tô me preservando, não preciso vir aqui, não preciso expor qual é essa área. Eu tenho uma área da minha vida em que eu tenho uma pedra no meu sapato, um espinho na minha carne, em que é difícil, tira um pouco a minha alegria. Eu volto a dizer, não tira a minha paz, mas tira um pouco a minha alegria, força de lidar com essa situação e achar que não vai dar mais certo e querer abandonar o barco, né? Mesmo tendo todo o entendimento, sabendo que muitas das vezes não depende de mim, depende de outras circunstâncias,
Mas aí veio essa palavra e nossa, chega a dar um nó na garganta. E simplesmente eu falo, Senhor, me dá força. De novo. Sobre a sua palavra eu vou continuar, eu vou investir mais um pouco. E eu falo, Senhor, ajuda a minha fé, não a minha incredulidade, porque eu não limito o poder de Deus, eu não creio que Deus possa curar e na outra área ele não tem poder, porque a gente escuta muito isso, se você não tiver fé, você não deixa Deus trabalhar nessa área da sua vida. A gente cresce muito com esse entendimento de que Deus só vai agir na sua vida se você tiver fé. Não, Deus não precisa da sua fé. Lógico que você não pode ser incrédulo. Eu acredito que em determinados momentos, de tanto você apanhar da vida, você acaba endurecendo o coração. É muito fácil a gente falar para uma pessoa que está com uma enfermidade, com câncer, uma doença já em terminal, falar, creia que Deus vai te curar. Se ela vem carregando a busca dessa cura há anos, há 7, 10 anos, é muito fácil para quem não tem falar isso, né? Agora, quem está vivendo ali com aquela situação há anos e anos, chega um momento que o coração está machucado. Ela já tentou diversas maneiras e nada aconteceu. Então, Deus entende que a sua fé em relação àquele assunto está limitada porque você só vê não, só vê porta fechada, só vê diagnósticos ruins. Então, Deus Ele não precisa que você tenha fé naquilo, Ele só não quer que você seja incrédulo, que você não acredite no poder dele, que você limite. Porque a gente acredita que Deus pode curar na vida de fulano se você não tem um problema, uma doença terminal. Você acredita que Deus pode trazer riquezas na vida de uma pessoa se você é próspero, né? Então, assim... E muitas das vezes Deus usa as coisas loucas para a gente não ter resposta mesmo, porque eu já vi pessoas que têm doenças, cânceres, doenças terminais, orar por a vida de uma pessoa e a pessoa ser curada. E às vezes a pessoa fala assim, Senhor, e eu? Eu não tenho direito de ser curado? Então, gente, tem muitos porquês na vida que a gente nunca vai ter resposta. Sabe? É como a palavra diz, em parte conheceis, em parte não conheceis. Não tem entendimento. Deus não deu entendimento, não deu resposta para tudo, né? E justamente nessa área em que eu ainda tem esse conflito interno, me surgem muitas pessoas compartilhando esse problema também. E aí a gente ainda tem que ter uma palavra para dar para essa pessoa, né? E é justamente nesse momento que Deus nos fortalece e nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, eu pensei em parar muita coisa, pensei em parar com a loja, pensei em parar com o YouTube, pensei em parar com o canal das crianças, porque é muito chato você pedir para as pessoas se inscreverem, as pessoas não se inscrevem. É um sonho das crianças, gente, é um sonho. A Sofia tem 3 anos, se vocês... Eu não mostro tudo lá, porque são crianças também, né? Eles são muito fã da Maria Clara JP. Foi por causa disso que eles pediram para fazer mais, esse incentivo veio mais da Sofia. E ela fica assim, tem hora que eu acho que é legal, mas tem hora que eu acho que até atinge um pouco, sabe? Porque ela fica ansiosa, querendo saber se as pessoas gostaram do vídeo, se as pessoas se inscreveram. E essa semana eles fizeram um videozinho da pizza e eu compartilhei com muitas pessoas. Gente, uma pessoa se inscreveu no canal delas. Uma. Nossa, e ela não entende muito de número, mas o irmão ficou arrasado. Falou, mãe, será que as pessoas não gostam da gente? Porque, poxa, por que as pessoas não se inscrevem no nosso canal? Eu falei, filho, não é fácil. Vocês vão ter que aprender a lidar com essa frustração. Nem tudo que vocês querem na vida de vocês vai vir assim muito fácil. É difícil mesmo. E vendo eles ao mesmo tempo animados de gravar, aí a Sofia falou que não quer mais gravar vídeo, porque ninguém gosta dela. Eu tentar mudar isso na cabecinha dela. Aí depois, logo em seguida, a gente falou assim, mãe, vamos gravar um vídeo andando de bicicleta? Depois mesmo, porque é criança, né? Não entende.
Mas eu, como mãe, fico olhando assim, caramba, mandei mensagem pra um monte de gente, né? Por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas é tão difícil de estender a mão ao próximo para ajudar? Uma coisa simples, tão fútil, se inscrever no canal de criança, sabe? E as pessoas não fazem. Você posta uma coisa, as pessoas nos stories dá mais de 300 visualizações, mas na hora que é pra pessoa, você pede pra pessoa comentar, compartilhar para te ajudar, não fazem. Então, assim, é como o apóstolo Paulo diz mesmo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo cometendo. Então, assim, hoje nas redes sociais a gente vê muito, vamos amar, vamos cuidar, Setembro Amarelo, acho que é o do amarelo, que fala sobre suicídio, né? Outubro Rosa, Novembro Azul e que não sei o que, cara, isso é tudo balela, sabe? As pessoas de fato não estão nem aí uma com as outras, porque não é só porque não se inscreveram no canal das crianças, não, eu tô dando um exemplo, mas eu vejo assim que é muito na moda você compartilhar em redes sociais que você ama o próximo, que você se preocupa. Se você não fala com seu vizinho do lado, seu vizinho está passando por um problema, às vezes de saúde financeira, e você não sabe. Por quê? Não só porque você às vezes não se interessa em ajudar, porque às vezes o vizinho também não fala e você não sabe, ninguém tá aqui para se meter na vida de ninguém, né? Então tá todo mundo assim, ó. Tem aquele ditado antigo que diz assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, então dane-se os outros, né? E então são coisas assim que vêm, sabe, entristecem nosso coração, e realmente eu tava querendo abrir mão de tudo. Coisa mais difícil é monetizar um canal e eu consegui. Aí depois eu comecei a olhar com outros olhos e falei assim, poxa, eu já conquistei tanta coisa, o que isso tem a ver com isso? Pra você ver, tem problemas na nossa vida que afeta tanto que às vezes a gente acaba perdendo outra coisa porque a gente não tem força para se animar e combater aquilo que vem para tentar nos paralisar. E essa é a verdade. Às vezes uma coisa, um determinado problema da tua vida que você não sabe lidar com aquilo, um filho nas drogas, não sei, às vezes um filho no homossexualismo, e é um tabu falar sobre isso, né? E às vezes isso paralisa toda a sua vida. Então, Deus tem ministrado muito no meu coração. E outra coisa que ele tem falado comigo, que esse canal não é só sobre loja, não é. E eu vim lutando contra isso, tipo, entre aspas, não querendo obedecer, porque na verdade quando eu montei esse canal era para ter um registro do meu crescimento na loja, mas a loja já teve altos e baixos, e Deus tem falado, não, esse canal também tem gente que através dos seus vídeos eu vou atingir. Então vira e mexe, vai ter um vídeo aqui, eu acho que é porque você que tá aí do outro lado, Deus está falando com você. Você não pediu para Deus te dar uma resposta? Que olha, eu jamais imaginaria se ser usada por Ele para falar contigo, que é essa resposta que Deus está te dando. Obediência, obedece a minha palavra. Parece que não vai dar certo, mas só creia. Mesmo que sua fé seja desse tamanhozinho, que eu sei que você está muito machucado em relação a esse assunto, mas creia. Creia, porque se você deixar comigo, vai dar certo. Ai, meninas, então foi esse vídeo. Tô melhorando, tô voltando, pedindo a Deus forças pra me resgatar o tempo perdido, e vai dar tudo certo. Eu creio, tá bom? Ó, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Ah, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal. E se você também puder se inscrever no canal das crianças, eu vou agradecer. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E agora sim, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!